3 componentes de uma história de fé. E é importante nós conhecermos esses 3 componentes de uma história de fé, porque nós temos uma história de fé. E é importante sabermos que esses componentes são comuns a ela. E talvez algumas pessoas que estão aqui me ouvindo agora, ou pessoas que estão me ouvindo, não aqui, mas nas suas casas, aí através do trabalho excelente aí da nossa transmissão, talvez olhem para si e perguntem: será que eu tenho uma história de fé? E essa é uma pergunta importante, porque a Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai além. A Bíblia vai além, e mesmo neste versículo, neste trecho, ou melhor, na última parte, no versículo 6, o texto diz: ele creu no Senhor. Veja aqui o desfecho dessa história de fé. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando nós olhamos para esse versículo à luz da interpretação paulina na carta que Paulo escreveu aos Romanos, nós aprendemos que é por meio da fé que nós somos perdoados. Mas notem bem, quando o apóstolo Paulo usa esse texto para dizer que é por meio da fé que nós somos perdoados, ele não está falando aí sobre o perdão, necessariamente sobre o perdão dos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia. Não é disso que ele está falando, quando ele diz que por meio da fé nós somos justificados. Quando ele diz que por meio da fé nós somos justificados, ou somos perdoados, ele está falando sobre um perdão judicial. Ele está falando sobre uma sentença de absolvição. Não está se referindo diretamente ou em primeira mão aos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia. Não, esses pecados nós confessamos ao Senhor todos os dias, e a Bíblia fala, João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos os crentes sabem disso, e os crentes se aproximam de Jesus e pedem perdão a Ele pelas suas falhas, pelos seus pecados cometidos no dia a dia. Essa é a dinâmica da vida cristã. Mas o apóstolo Paulo fala de um outro tipo de perdão ao falar sobre esse versículo. Ele fala sobre um perdão jurídico, um perdão judicial, um perdão que representa uma sentença de absolvição. Um perdão que significa o cancelamento de uma culpa. E consequentemente, havendo cancelamento de uma culpa, esse perdão cancela a condenação, porque a culpa gera condenação. Havendo a remoção da culpa, há a remoção da condenação. E tudo isso vem, de acordo com o ensino paulino, quando ele olha, quando ele volta suas lentes para esse versículo, tudo isso vem pela fé. De maneira que é muito importante que aqueles que estão aqui hoje, e aqueles que estão em casa assistindo, aqueles que verão depois as gravações, é muito importante que observem suas vidas e perguntem: será que eu tenho uma história de fé? Será que eu já criei? Será que esses componentes que o pastor está expondo aí, a partir do texto que nós estamos estudando, será que esses componentes eu os experimentei? Eu os conheço? Eu tenho também a minha história de fé? Será que já chegou o momento na minha vida, na minha trajetória, em que eu cheguei no versículo 6 da minha vida? Na minha trajetória neste mundo, eu já percorri todo esse trecho, e será que eu já cheguei no versículo 6 da minha vida, e criei no Senhor Jesus Cristo, e depositei a minha fé nele como meu Redentor, como Filho de Deus, que foi cravado naquela cruz, na cruz do Calvário, derramou seu sangue pelos meus pecados? Será que eu já criei nele, depositei nele a minha confiança, e isso me foi imputado como justiça, e isso fez com que a minha culpa fosse cancelada, e a minha condenação anulada? Isso já aconteceu comigo? Eu tenho uma história de fé?